E aí pessoal, tudo bem? Então, hoje vai ser uma aulinha bem rápida, tá? Hoje eu vou falar sobre alomorfia. Eu já tinha falado sobre o conceito, o termo técnico de alomorfia na aula de morfema, morfe, alomorfe, tá? Inclusive, para quem não viu, eu recomendo que veja esse vídeo antes de assistir a este aqui, porque vocês têm que saber o conceito de morfema e morfe e de alomorfe antes de saber a alomorfia, né? Mas hoje eu vou dar mais exemplos, né, sobre alomorfia. Então, primeira coisa que a gente vai saber é a definição, né? Então, o que é alomorfia? Alomorfia é a variação de morfe para o mesmo morfema. Tá? É a variação de morfe para o mesmo morfema. Então, eu não sei se eu tinha dado exatamente esse exemplo no vídeo anterior, mas a gente tem cantaremos e cantarás. Esses morfemas intermediários aqui são desinências modo-temporais, certo? Além disso, elas estão indicando a mesma coisa, elas estão indicando o futuro do presente, tá? Ou seja, são o mesmo morfema, tá? Então, esses dois morfemas aqui são alomorfes, eles são o mesmo morfema e os morfes que preenchem as estruturas deles são alomorfes. Tudo bem? Tá. Primeira problematização. Primeira não, né? A problematização. Existe um problema relacionado à noção de alomorfia, que é sobre a questão do morfema básico, digamos, do morfe padrão. Até onde vai o meu conhecimento, os autores que falam de morfe padrão são Walter Ked e Flávia Carone. Talvez haja outros autores que citem a questão do morfe padrão, mas eu não sei. Talvez o José Lemos Monteiro, acho que ele fala dessa questão do morfe padrão. O que acontece? Esses autores, como a Flávia Carone, vão dizer que a alomorfia só acontece nos alomorfes. Então, é como se existisse um morfe que fosse padrão e os alomorfes. Então, por exemplo, vamos supor, nesse caso daí não daria para aplicar, no caso do futuro do presente, né? Mas se a gente pegasse, por exemplo, a terceira pessoa do singular, né? Então, cantará, canta, cantasse, e cantou. Tá? Então, a desinência número pessoal da terceira pessoa do singular é sempre zero, exceto no pretérito perfeito do indicativo, que aí é o, tá? Esse o daqui. Então, vocês entendem que esse zero acontece com mais frequência? Sim, ele é o que aparece em quase todo o paradigma. O só aparece no pretérito perfeito do indicativo. Então, o que esses autores aqui, a Flávia Carone, por exemplo, diria? Que o zero é o morfe que indica a terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Tá? O U é um alomorfe. É um alomorfe daquele. Ou seja, esse U é um alomorfe desse primeiro morfe daqui. Tá bom? E por que eu digo que só alguns autores falam isso? Porque, por exemplo, no meu livro, eu não escrevo isso. Eu escrevo o quê?
Não existe essa história de morfe básico e os alomorfes. É o seguinte, os dois morfemas, O e U, têm a mesma função, estão no mesmo lugar, são o mesmo morfema. Então eu simplesmente falo que esses dois morfemas estão em alomorfia. Ou eles são alomorfos. Eu não vejo necessidade em separar os alomorfes em básico e os demais alomorfes. Vocês entendem? Então eu simplesmente junto tudo em um só e falo que é tudo alomorfe. Tá? Mas alguns autores falam dessa questão do morfe padrão, que o morfe mais frequente sobressai, né? Então ele fica... ele é dado como morfe básico e os outros são tratados como alomorfes daquele primeiro. Eu digo que é tudo alomorfe, acho que é mais simples, tá? Tudo bem. Então agora vamos aos exemplos, né? Os exemplos reais, os exemplos práticos, tá? É o seguinte. Roberto, acontece alomorfia na raiz? Sim, acontece alomorfia na raiz. No português não é frequente, mas acontece. Céu gera celeste. Então essa raiz céu é alomórfica dessa Sé aqui. Tá bom? Nuvem. Nublado. Mesma coisa. Nuvem, nublado. Na verdade seria nuvo, né? Até aqui. Então, nuvo é a raiz e nublo é a outra raiz. Tá? Boi. Bovino. Tá? Então, boi, na verdade é só boi, né? E aqui, bovo. Ok? Pedra. Gera petrificar. Então, pedra até o R, petr até o R. Tá? Vida gera vital. Então, vid gera vit. Tudo bem? Então, existem sim exemplos na raiz, mas eles não são regulares. Eles acontecem aleatoriamente. Alguns tem, outros não tem. Tudo bem? Bom, tá. Acontece no sufixo? Sim, acontece alomorfia no sufixo. Também não é regular, tá? Então, por exemplo, você tem... Vamos pegar o sufixo são, né? Então, vamos pensar o seguinte. A gente tem grande. E a palavra grande gera grandão. Quando a gente vai analisar isso aqui, a gente analisa grande é a raiz, esse A com tio aqui é o sufixo e esse O é uma vogal temática. Tá? Aí vamos lá, quando a gente pega grandão e passa pro plural, fica grandões. O que aconteceu? Esse O com tio aqui é o sufixo alomórfico daquele primeiro ali. Tá? E aí o E é uma vogal temática e o S... uma vogal temática e o S é uma desinência de número. E se a gente colocar no feminino? No feminino fica grandona. Grandona tem on, e aí esse on é sufixo, e o A é desinência de gênero. Tudo bem? Então, perceba que aqui ocorreu a alomorfia, né? Você tem o an, depois você tem o on, depois você tem o on. Tá bom? Então, sim, acontece a alomorfia no sufixo, com certeza. Roberto, acontece a alomorfia no prefixo? Sim, acontece a alomorfia no prefixo também. Então, por exemplo, você tem real.
real gera irreal. Então pronto, esse i daqui é um prefixo, tá? E aí você tem possível. Você tem possível. E possível gera impossível. Esse in é prefixo. E depois você tem certo. E certo gera incerto. Esse in também é prefixo. Tá? Tá. No caso de irreal, impossível, incerto, toma cuidado. Esse i é alomorfe do in de incerto ou do in de impossível. Eles são alomorfes, têm o mesmo sentido, têm a mesma origem, então eles são alomorfes. Agora, nunca diga que o in de impossível é alomorfe do in de incerto. Por que, Roberto? Por um motivo fonológico. Esse in de impossível gera o som in, que é o i nasal. E esse in de incerto também gera o som do in nasal. Tá? Incerto, impossível. Tudo bem? Então, o que acontece? Esses dois sufixos, para todos os efeitos, eles são iguais. Por que eles são iguais? Porque eles têm o mesmo som. Então, eles não são alomorfes. Eles não são alomorfes porque eles são idênticos. A diferença aqui é só na grafia, na escrita. Mas fonologicamente, que é o que importa, eles têm exatamente o mesmo som. Então, eles não são alomorfes, porque a alomorfia é a variação de morfe para o mesmo morfema. Só que não teve variação de morfe. O morfe é igual para os dois. Igualzinho, tá? Então, por isso que aqui não aconteceu a alomorfia, tá? Tá. Acontece a alomorfia na vogal temática? Nossa! Mas acontece a rodo. Muito. No caso dos verbos, acontece bastante mesmo. Então, olha só. Cantar. No pretérito perfeito, você tem, né? Eu cantei. Tu cantaste. Ele cantou. Nós cantamos. Vós cantastes. E eles cantaram. Tá bom? Todos esses elementos aqui que eu destaquei são vogais temáticas. E todos são alomorfes, certo? O A é alomorfe do E, que é alomorfe do O. Tá bom? Então, eles são alomorfes. Eles todos são alomorfes. Então, o que vocês têm que entender? Se tá na mesma posição, se tá no mesmo tempo, tá fazendo a mesma indicação, eles são alomorfes. Então, por exemplo, todos estão no pretérito perfeito. São alomorfes. Tá bom? São alomorfes. Tá. Vamos ver outro caso aqui, que aí é um caso um pouquinho diferente. No presente do indicativo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. É tudo igualzinho daqui pra frente. Só que vocês percebam que o da primeira pessoa do singular do presente do indicativo é 0. Então, aqui ocorre a alomorfia sim. Tá? Aqui ocorre a alomorfia sim. Beleza? Tranquilo. Então, tinha um outro caso que eu queria mostrar também. Só não tô lembrando agora. Mas tem um outro caso que é quando você avalia tempos diferentes, tá? Você também tem a ocorrência
da vogal temática alomórfica. Por fim, tem a questão do... Outra que eu queria mostrar também é a questão dos particípios. Então, cantar gera cantado. Tá? Vender gera vendido. E partir gera partido. Então, olha só, aqui a gente estava comparando formas do mesmo verbo. Agora a gente está comparando verbos diferentes. Você também pode fazer isso. Porque, olha só, essa vogal temática daqui, esse A, esse I e esse I daqui, estão indicando a mesma coisa, certo? Particípio. Só que essa vogal daqui é igual a essa vogal daqui, do infinitivo. Então, aqui não tem alomorfia. Aqui também não. Partir, partido. Também não tem alomorfia. Agora, vender, vendido, aqui tem. Então, aqui vai ocorrer alomorfia é para ir. Bom, aqui ocorre alomorfia sim. Aí, um exemplo, agora eu consegui lembrar, o exemplo do presente do subjuntivo. Em vez de comparar formas do mesmo verbo, eu vou comparar verbos diferentes. Então, cantar, que eu cante. Vender, que tu venda. A gente vai ver daqui a pouquinho que a gente também pode fazer isso aqui. Mas nesse caso não são vogais temáticas, são desinências modo-temporais, tá? Além de comparar formas do mesmo verbo, a gente também pode comparar verbos diferentes, tá? Que é esse caso daqui. O e e o a são alomorfos, tá? Mas vamos ver isso agora, tá? Então, já falei da vogal temática, já falei da raiz, dos afixos, agora eu vou falar das desinências, tá? Então, na DMT, que foi o exemplo que eu acabei de dar, pode ocorrer alomorfia? Pode. E aí, é o que eu acabei de falar, você pode fazer duas comparações diferentes. Você pode comparar formas diferentes para o mesmo verbo ou verbos diferentes no mesmo tempo, tá? Então, olha só, eu tinha comparado lá atrás o mesmo verbo. Por exemplo, cantarei e cantará. Cantarás, dá na mesma. Olha só, urei e urá, eles são alomorfos. Por quê? Porque você está pegando o mesmo tempo e está vendo que ocorreu variação. Agora, eu posso pegar verbos diferentes, que foi o que eu fiz ali. Cante, venda. Aqui eu estou pegando verbos diferentes, mas esses verbos diferentes estão no mesmo tempo. Então, você pode comparar pessoas diferentes para o mesmo verbo no mesmo tempo, ou você pode comparar verbos diferentes na mesma pessoa e no mesmo tempo, tá? Então, aqui, urei e urá são alomorfos, tá bom? E aqui, o e e o a também são alomorfos, tá bom? Essa mesma questão de comparar verbo acontece no pretérito perfeito do indicativo, tá? Quando você tem assim, cantava, vou colocar cantavas, tá? Então esse vada aqui é desinência modo temporal. Só que quando você tem verbos de segunda ou de terceira conjugação é diferente. Por exemplo, vender. Vender é vendia, aí fica vende e vendias. S. Então, esse vá é DMT. Esse a também. Então, esse vá e esse a são alomorfos. Tudo bem? O vá e o a são alomorfos. Outro exemplo de comparação entre formas do mesmo verbo, né? A gente pode pegar o exemplo do pretérito imperfeito. O futuro do pretérito do indicativo, que é o com ria, né? Então, tu cantarias. Vós cantaríeis. Vós cantaríeis.
Então esses aqui são alomorfos, tá? Uria e urie são alomorfos. Beleza? Tranquilo? Tá. Roberto, acontece alomorfia na DNP? Também, né? Lógico. Então, vamos lá. A única DNP que não sofre alomorfia é mos, que indica a primeira pessoa do singular. Essa vai ser igual para primeira pessoa do plural, perdão. Essa vai ser igual para todos os verbos. Todos. Agora, olha só. Eu canto. Eu cantava. Se eu cantasse. Eu cantava, cantasse. A gente pega eu cantara, né? É pretérito mais que perfeito, né? Que eu cante. Tá. Agora cantarei. Tá? Cantarei. Cantei. Ok? Então, essas formas aqui são alomorfas. O O é alomorfo do zero, que é alomorfo do I. Tá bom? O O é alomorfo do zero, que é alomorfo do I. E na segunda pessoa do singular, a gente tem, por exemplo, cantarás ou cantas. Mas, no futuro do subjuntivo, a gente tem cantares. Tá? Então, esse S e esse ES são alomorfos. E na terceira pessoa do singular? Na terceira pessoa do singular, a gente tem ele cantará, ele canta, ele cantava, tá? Mas no pretérito perfeito do indicativo tem ele cantou, tá? Então o zero e o U são alomorfos. A primeira pessoa do singular, eu já falei que não tem alomorfia. É sempre mos. Sempre mos. Tá. E na segunda pessoa do plural? Na segunda plural, você tem cantais. Cantais. Você tem cantareis. Você tem cantaríeis. Certo? Mas, no futuro do subjuntivo você tem cantardes. Cantardes. Então, aí troca, né? O is por des. Beleza? Então, esses dois também estão em alomorfia, tá? Is e des. Por fim, tem a terceira pessoa do plural. Cuidado com a terceira pessoa do plural. Eu vou mostrar 4 formas. Se eu não me engano, são 4 formas. Então, olha só. Cantaram. Cantar... Não, perdão. Cantam. Cantam. Tá? Aí, pro cantaram... Cantaram tem 2 formas. Tem cantaram, assim, e tem cantara. E tem cantaram, assim. Qual é a diferença? Esse cantaram aqui é do pretérito mais que perfeito do indicativo. Esse cantaram aqui é do pretérito perfeito do indicativo. Por quê? Porque no pretérito perfeito do indicativo, a DMT é 0.
certo? Então, Kant é a raiz, o A é vogal temática, aí a desinência modo temporal é 0, e o que sobrou é desinência número pessoal. No caso do pretérito mais que perfeito, a desinência era ure. Então aqui tem Kant, raiz, a vogal temática era A, que é a desinência modo temporal, átona, né? E o M é a desinência número pessoal normal. Tá bom? Beleza. Agora, no futuro do presente você tem cantarão. Cantarão. Então fica cantarão. Tá bom? E no futuro do subjuntivo você tem cantarem. Aí fica cantar. Gente, cuidado. Cuidado com o que vocês vão pensar aqui. Quantos morfemas existem aí? 1. Todos esses 4 elementos aí são um morfema só. É o morfema que indica a terceira pessoa do plural do presente, terceira pessoa do plural. Em qualquer tempo, qualquer modo. É o mesmo morfema. Só que ele está representado por morfes diferentes. Então aqui está acontecendo a alomorfia. Beleza. Quantos morfes diferentes vocês conseguem enxergar aí? 3. Não são 4. São 3. Por quê? Porque fonologicamente, esse irão aqui é assim. Rão. Cantarão. Tá? E fonologicamente, esse rão aqui é rão também. Então, esse morfema daqui, que é uma semivogal, é esse aqui. Só que na escrita existe uma particularidade. A terminação fônica ão é representada de maneiras diferentes se ela for átona ou tônica no final da palavra. Tá? Então, se a pronúncia ão estiver no final da palavra e ela for tônica, ela é representada com ATO. Cantarão. Aí tem lá, ATO. Se ela for átona, cantaram, ela é representada com AM. Certo? Então é por isso que a gente representa de maneiras diferentes. Mas o som do M e do O são o mesmo. Esse som, o som que o M representa e o som que o O representa são idênticos. São o mesmo som. Tá? Inclusive o som do A anterior também é igualzinho. Cantaram, cantarão. Cantaram, cantarão. A única diferença é que um é átono e outro é tônico. Tudo bem? Então, esses dois elementos não estão em alomorfia, porque a rigor eles são iguais, exatamente iguais. Esse som daqui é exatamente igual a esse som daqui. Então, esses dois morfes aqui são idênticos. Eles são literalmente idênticos, são o mesmo morfe. A única diferença é que um é átono e outro é tônico. Tá? Então, esse morfe daqui, que é um só, isso aqui é um morfe, é o mesmo morfe, está em alomorfia com os outros 3. Então, M ou O, tanto faz como você vai representar, está em alomorfia com ram, que está em alomorfia com em. Isso sim é plausível. Cuidado com a terceira pessoa do plural. Tá? Bom, é isso. Tá faltando algum morfema? A gente já falou de DMT, DNP, sufixo, prefixo, raiz, vogal temática? Não. Os que faltariam são DG e DM. Desinência de gênero e desinência de número. A resposta é não. Né? Os únicos casos de alomorfia que eu identifico na DG e na DM são os casos de morfema latente. Que diabo é isso? Seguinte, eu já falei sobre isso em outras aulas, tá? Eu recomendo vocês assistirem às aulas de divergências na morfologia estrutural e de morfema zero, que aí vocês vão ver isso aqui. Mas, por exemplo, a policial. A policial. A policial é uma palavra feminina. Nesse caso aqui, palavra policial é feminina.
Então ela tem um morfema 0 aqui, que é uma desinência de gênero, só que essa desinência de gênero está indicando feminino. Mas a desinência de gênero que, em geral, indica o feminino é o A. Então essas duas aqui estão em alomorfia. E no caso de tórax, então os tórax. Tórax tem uma desinência de número, que indica plural, por isso que está no plural. Mas o morfema que indica o plural no geral é o S. Certo? Então eles aqui também estão em alomorfia. Alguns autores entendem aquelas paradas lá, por exemplo, cantor, cantores. Aí eles entendem que esse ES daqui é uma desinência de número. Só que no meu livro eu falo que não, que na verdade o E é uma vogal temática e o S é uma desinência de número. Mas alguns autores que todo o ES é desinência de número. Aí obviamente ele é alomorfe do S sozinho, certo? Os tórax. No caso de os tórax tem um morfema latente, que é um 0 que indica plural. Nesses casos eu entendo sim que existe alomorfia, mas aí é um caso excepcional, um caso raro, né? Em que você vai ter ali substantivos comuns de dois gêneros ou comuns de dois números, tá bom? Então esse seria o único caso em que eu identifico alomorfia na DG e na DN, tá? Bom, gente, então vocês perceberam que a alomorfia acontece onde? Em qualquer morfema. Qualquer morfema, qualquer lugar, sempre pode acontecer a alomorfia. Beleza? Então, essa foi uma aula para mostrar mais exemplos de alomorfia para vocês e as comparações que a gente faz para analisar a alomorfia. Beleza? Então foi isso, pessoal. Beijão para vocês, bons estudos.